Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a turma do 9º ano do Ensino Fundamental. Hoje nós vamos falar um pouco, dando sequência ao assunto do livro didático, a partir da página 66, sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. As mudanças climáticas e a produção de alimentos e também as consequências do aquecimento global. Páginas 66 e 67. Ok? Esse livro que nós estamos usando está disponível também em formato eletrônico. Inclusive, eu vou até apresentar ele para vocês aqui na tela. Nós já vimos isso antes, né? Inclusive, quem quiser, eu posso mandar até mesmo o link da internet, onde você vai ter o acesso a esse PDF online. Se você quiser, pode até baixar para acessar no celular ou no seu computador pessoal, tá? Vai aparecer aí a imagem correspondente à página do livro. No caso, nós estamos aqui na página número 66, página número 66 do livro didático. Tá bom? Aqui embaixo está indicando a página para vocês. Ó. Essa versão aqui é o manual do professor, tá? Está disponível aí para acessar na internet. E tá aqui em cima, ó, o tópico que a gente vai começar a ver, a analisar. O aquecimento global e as mudanças climáticas. Muito se fala sobre a questão do aquecimento global. Em jornais, em revistas, em programas de televisão, de debates, né? Os cientistas estão preocupados, né? O que causa esse aquecimento? Por que está acontecendo? Mudanças climáticas também estão acontecendo em vários lugares. Muitas pessoas estão aperreadas. Por quê? A gente vai ver isso aí, tá? Então, pessoal, muitos cientistas afirmam que o aquecimento global é resultado do lançamento excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera e estaria, portanto, atrelado às atividades humanas. Pessoal, no ensino médio vocês vão estudar o evento importantíssimo da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, o que aconteceu? Houve uma crescente atividade das fábricas, e essas fábricas liberando o quê? Excessivamente gases de efeito estufa. Só as fábricas? Não. Além das fábricas estarem jogando na atmosfera, né, esses gases, também há veículos e assim por diante. Tá bom? Piorando o chamado efeito estufa, aumentando o efeito estufa. Tá bom? Mas a sequência diz assim: o efeito estufa é um fenômeno natural daqui do nosso planeta. E é positivo, ó. Ele mantém o planeta aquecido, tá? E gera condições ideais para o desenvolvimento e a manutenção da vida no planeta. Então, se não acontecesse o efeito estufa, nós viveríamos em um planeta frio demais. E não haveria vida no planeta. Nem vida microscópica e assim por diante. E nós também não estaríamos aqui. Nenhum animal estaria, porque o planeta seria frio demais. Então, o chamado efeito estufa, ele mantém o planeta aquecido. Só que dá para piorar esse efeito estufa, e é o que está acontecendo. Então, a piora desse efeito estufa é o que o ser humano está causando, tá? Infelizmente. Continuando aqui, ó, o aquecimento global acontece quando aumenta o percentual desses gases na atmosfera. Então, naturalmente, a nossa atmosfera tem esses gases, CO2, metano, entre outros. Mas o ser humano está jogando
excessivamente, está aumentando o percentual desses gases na atmosfera. Os gases de efeito estufa originam-se da queima de combustíveis fósseis. Queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, petróleo, carvão e o gás natural. Então, queimando esses combustíveis fósseis, é liberado para a atmosfera esses gases prejudiciais. Tá bom? O petróleo, ele tem derivados, né? Então, por exemplo, a gasolina é um derivado do petróleo. O que mais? O óleo diesel também, né? Então, dá para usar gasolina, dá para usar óleo diesel nos veículos, né? E aí eles liberam, queimando, né? Esses derivados do petróleo liberam para a atmosfera muito CO2, que é um gás, né? Prejudicial aí para o planeta quando está em excesso na atmosfera. Lembre-se que é em excesso, tá bom? Carvão mineral, gás natural também. Carvão mineral é muito usado em indústrias e também em usinas de geração de energia elétrica, tá bom? O gás natural é usado até mesmo para cozinhar, né? Nós cozinhamos, usamos o gás de cozinha procedente desse gás natural. E também existem veículos que são movidos a gás, tá bom? Não sei se vocês já viram aqueles carros que têm os cilindros de gás e abastecem a gás também. Mas além dessas formas aqui, dessas queimas, dessas formas de geração, né, dos gases, também tem as queimadas, desmatamento também pode piorar a situação do, do aquecimento global, porque as árvores têm função, né, em retirar da atmosfera o CO2 por causa do processo de fotossíntese, né? Eles utilizam a luz do sol, utilizam o CO2 e vão produzir o oxigênio, né? Decomposição da matéria orgânica. O interessante é que na decomposição da matéria orgânica, por exemplo, fezes, né, de animais, como vacas e assim por diante, vai liberar para a atmosfera também gases que são responsáveis por aquecer, né, nosso planeta. Tá bom? Metano, por exemplo. Cocô de vaca libera bastante metano. Ó, a liberação de CFC na atmosfera também agrava o efeito estufa. CFC. Então nós temos aqui alguns nomes de gases que vocês já observaram, né? Tem o CO2, tem o CFC, tem o metano. A gente vai ver daqui a pouco aqui. Inclusive aqui embaixo tem um gráfico aqui, ó, mostrando as porcentagens, né, com relação à presença na atmosfera desses gases. Tá bom? Presença e como eles podem ser prejudiciais, né, para a nossa atmosfera. Contribuição de cada um. Mas o que é o CFC? Aqui está falando sobre o CFC. O que danada é CFC, então? CFC é uma sigla e está aqui em cima o significado dessa sigla. Ó. O CFC é uma sigla de clorofluorcarboneto. Clorofluorcarboneto. Tá bom? Grupo de compostos químicos empregados principalmente em aerossóis e sistemas de refrigeração. Em contato com a atmosfera, o CFC destrói a camada de ozônio. Certo? Então, em química, vocês com certeza vão ou já viram falar disso, né? Um composto químico, né? Que se forma e é usado nessas invenções humanas, né? Aerossóis, por exemplo, sprays, né? Como desodorantes e sprays de fazer grafite, né? Sistemas de refrigeração como geladeiras, freezer, ar-condicionados, certo? Centrais de ar usam ou usavam, né? Hoje já há um controle com relação a isso para diminuir, né, o CFC na atmosfera. Já há fabricação de eletrodomésticos refrigeradores que não usam mais o CFC e sim o HFC, né?
que é outro composto, chamado hidrofluorcarboneto, que não prejudica a atmosfera. Então, aerossóis, sistemas de refrigeração, né? E aí o CFC chegando lá na atmosfera destrói a camada de ozônio. Porque o ozônio, pessoal, nada mais é, vocês podem perguntar isso depois ao professor de química de vocês, né? Porque um chamado O3, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o 3 aqui. Pronto. O3. Eu não sei se o 3 fica em cima ou embaixo, né? Mas eu acho que é embaixo. Mas não sei onde é que coloca aqui no teclado. Mas considere esse 3 aqui embaixo. É o O3. São 3 moléculas de oxigênio. A função do ozônio na atmosfera, lá em cima, né? Nas camadas altas da atmosfera. A função dele é filtrar os raios ultravioletas que vêm do Sol, né? Mas aí quando o CFC entra em contato com esse O3 aqui, aí o que acontece? O CFC vai quebrar esse O3 aqui. Aí vai virar o quê? Um O2. Um O2 assim. E a outra molécula vai ficar separada aqui. Infelizmente, essa quebra é prejudicial para a atmosfera, certo? Então já não é mais o ozônio, tá bom? São o oxigênio, né? A molécula uma molécula de oxigênio aqui solta e mais duas aqui juntas, né? Duas moléculas de oxigênio aqui juntas. Então não vai filtrar mais o que a gente considera ser ofensivo, né? Que é os raios ultravioletas do que vem do Sol. Então por isso que é prejudicial. Muitas pessoas, inclusive, tiveram câncer de pele, né? Mais facilmente por causa disso. A filtragem da atmosfera perdeu muito da sua capacidade por causa da quantidade de CFC que foi jogada, né? Causando um buraco na camada de ozônio. Mas isso é assunto para um outro dia. No primeiro ano a gente vai estudar melhor sobre como o CFC ofende, né, a camada de ozônio. Mas só para vocês saberem assim por cima, né? Então nós vamos ver agora uma imagem aqui na página 66 falando sobre a atmosfera e os gases estufa. Atmosfera e os gases estufa. Nós já vimos aqui um gráfico de pizza, contribuição estimada dos gases estufa para o aquecimento da Terra. Qual é o que mais contribui para piorar o aquecimento? CO2, ó. 53%. Depois, 17% vem o metano. Lembre-se que quem lança o CO2 são fábricas, veículos, né, principalmente. O metano, principalmente da decomposição de matéria orgânica, como, por exemplo, esterco, né, fezes de animais como o gado, né, que é muito presente no mundo inteiro. Muita gente, muitos países, né, tem população que consome a carne de gado bovino, por exemplo, né, e aí esses currais, essas grandes pastagens com muita presença de gado, né? Liberando essa excessiva quantidade de matéria orgânica sendo decomposta e liberando metano, vai causar essa porcentagem aqui, né? Inclusive. CFCs, 12%. É o que tem menor contribuição dos três. Aí outros, em menor proporção somados, chegam a 18%. Então, o grande vilão, ó, CO2. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, como funciona o processo do aquecimento natural aqui do nosso planeta, né? E como ele é piorado por causa do excesso de gases de efeito estufa, né? Gases poluentes. Nota que aqui em cima nós temos o que? A energia que vem do Sol, os raios que vêm do Sol, os raios solares, certo? Aqui o Sol liberando os seus raios para a nossa alegria, né? Que nem diz o ditado. Sol, né? Aí, pessoal, vocês já estão acostumados com isso, né?
e com esse assunto. Mas é sempre bom a gente lembrar. Aí o que acontece? Depois que o Sol ele envia para nós aqui a sua energia, né, em forma de luz e de calor, ela passa pela nossa atmosfera, chega aqui na nossa superfície. Aí o que acontece? Observa aqui a direção dessa seta aqui, ó. Aquela energia que consegue passar pelas nuvens, né? Uma parte bate na nuvem e sobe de volta, né? Outra parte passa, né, pelas nuvens e pelos gases também, incluindo o dióxido de carbono, o metano, que aprisiona o calor na troposfera, né? Então, parte dessa energia solar passa por essa presença de nuvens e também de gases. O que acontece? Ela vai tentar voltar, né? Refletir. Bate na superfície e tenta ser refletida, né? O calor sobe de novo. Aí o que acontece? A superfície da Terra irradia o calor de volta para a atmosfera. Boa parte do calor que nós sentimos, na nossa sensação, né, diária de calor, boa parte do calor que nós sentimos vem da superfície da Terra, né? Onde a Terra ela rebate o calor que vem do Sol para cima, né? Boa parte do calor que nós sentimos é por causa disso. Aí o que acontece? Bate de volta aqui no escudo de gases de efeito estufa. Aí ele retém o calor. Não permite que volte para o espaço, né? Vai reter o calor. Tá bom? Para piorar a situação, já que esse calor não vai para o espaço, ele vai voltar de novo para a Terra. Ó. Aqui a setinha apontando de volta para a Terra. Piorando, né, o chamado efeito estufa. Para piorar a situação, o desmatamento impede a maior absorção do CO2. Mas o que isso tem a ver? É porque as árvores, como a gente já falou, elas, com as suas folhas, pegam o CO2 e liberam o oxigênio no processo de fotossíntese. Ela pega o calor, a luz do sol, pega o CO2 e libera o oxigênio, libera a água, né? Também. Então, com o desmatamento, o calor ele não vai ser absorvido pelas árvores. Aqui está um bocado de toras de árvores aqui embaixo, sendo desenhado, mostrando exatamente isso. A ausência das árvores é um sério problema, né? Então, assim, o efeito estufa ele é piorado. Se essa barreira de gases não estivesse aqui, essa barreira de dióxido de carbono e metano, né, principalmente, que é a porcentagem deles, provavelmente boa parte desse calor, né, voltaria, seria irradiado, né, de volta para o espaço. E aí o efeito estufa aconteceria de uma forma mais equilibrada, né, sem tanto calor aqui na nossa superfície. Mas olha aqui o desenho. O que é o vilão que libera esses gases de efeito estufa? Nós temos aqui fábricas. No livro de vocês podem observar com mais definição essa imagem. Temos as fábricas liberando, temos os veículos também. Aí tem geladeiras, solventes, aerossóis, ar-condicionados, liberam o CF6, como a gente já falou, né? Que corresponde a 12% dos gases que ficam aqui na atmosfera, né? Para o aquecimento da Terra. A queima de combustíveis fósseis nas indústrias e nos veículos libera o CO2, tá? E aqui nós temos a decomposição de matéria orgânica em arrozais, né, que são plantações de arroz, pântanos, oceanos, depósito de lixo e no sistema digestório de animais, como o gado que a gente falou agora há pouco, né? Produz o metano. Certo? Então, metano, CO2, CF6 acumulado aqui nessa barreira, fazendo com que o efeito estufa seja piorado cada vez mais, viu? Então é um problema complicado, tá? Um problema difícil. O ser humano ele precisa saber lidar com isso para as próximas gerações não sofrerem tanto, né? E aqui do lado esquerdo nós temos que o vapor de água liberado pelo aquecimento dos oceanos contribui para a elevação da temperatura na atmosfera. Certo? Então, dentro do nosso planeta Terra, nós temos um volume de água muito grande na superfície, né? Mais de 70% da superfície é água dos oceanos. Quando o calor do Sol bate, causa essa evaporação, levando o calor
por causa da evaporação da água, certo? O vapor da água ele vai subindo e levando consigo calor. Deu para entender, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar depois. Mas é assim que funciona o sistema aqui do nosso planeta. Não é um vilão, tá? Esses gases não são vilões se não houver uma grande quantidade deles. A pior é por causa da grande quantidade emitida por nós, seres humanos, aqui. Aí foge do normal. Foge do normal. A nossa sociedade causou isso. As consequências. Quais são as consequências do aquecimento? Acredita-se que os efeitos das mudanças climáticas já são visíveis. Furacões, ondas de calor, secas e enchentes estão mais frequentes e intensos. Então, todos esses problemas naturais aqui são decorrentes do aquecimento global. Tá bom? O clima está ficando maluco, né? Em alguns lugares chove mais, em alguns lugares falta chuva. Então, o desmatamento, as queimadas, a emissão de gases na atmosfera causa tudo isso. Um dos efeitos mais preocupantes é a elevação do nível dos oceanos. Atentem para isso, tá? Para essa questão do nível dos oceanos. A principal preocupação é essa. Ameaça várias cidades litorâneas e ilhas. Outra consequência dessas mudanças é a alteração da biodiversidade, com a possível extinção de várias espécies animais e vegetais. Por quê? Como assim o nível dos oceanos vai subir? O que tem a ver com o aquecimento global? É porque assim, nosso planeta tem ali no Polo Norte, né, e no Polo Sul, as calotas, né, polares, né? Temos a Antártida no hemisfério sul, a Antártica, né, no hemisfério sul, que também é a mesma coisa de Antártida, né? Tanto faz o nome. E no hemisfério norte, lá em cima, temos o Ártico. Então tem muito gelo, tá certo? É água em formato sólido, tanto no Polo Norte como no Polo Sul. O que acontece? Com o aquecimento a nível global, vai fazer o quê? Vai fazer derreter esse gelo, tá bom? E aí o gelo derretendo vai aumentar o nível dos oceanos, porque todos estão interligados. Aí é que vai ser difícil, porque há muitas cidades no mundo inteiro que ficam no litoral. São cidades litorâneas. Aqui no nosso estado nós temos cidades litorâneas, vocês sabem, né? No mundo inteiro tem grandes cidades litorâneas, né? População gigantesca. Então, se o nível dos oceanos subir, o que vai acontecer? A água poderá invadir essas cidades e até fazer algumas ilhas desaparecerem. Já existem ilhas que estão sofrendo as consequências, por causa que o nível já está aumentando, o nível da água a nível mundial, o nível dos oceanos. Muitas pessoas estão seriamente bastante preocupadas com essa situação aí do aquecimento global. Tá bom? Essas populações aí. Agora vamos para a próxima página, né? Página 67, da continuidade aqui ao nosso assunto. Olha, por exemplo, Natal. Natal é uma grande cidade, já tem próximo de 1 milhão de habitantes. Já pensou se o nível do aquecimento chegar a prejudicar aqui no nosso litoral, Natal, né? Com certeza você deve ter algum conhecido por lá, né? Parentes ou amigos. As mudanças climáticas e a produção de alimentos. As mudanças climáticas podem afetar a produção agrícola e pecuária. O que é produção agrícola? São as plantações, tá? São as plantações que principalmente acontecem nas zonas rurais, né? Frutas, legumes, verduras. Pecuária, criação de animais, como gado, como cabras, entre outros, né? Galinhas, com a finalidade principal de alimentação do ser humano. Pode afetar, inclusive, até essas situações, o aquecimento global, as mudanças climáticas, criando um cenário de insegurança alimentar em diversas regiões do mundo. Eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, fortes secas, afetam diretamente as áreas destinadas aos cultivos agrícolas e às pastagens. Então, por exemplo, se tem uma plantação, um milharal, por exemplo, e chove demais, água demais prejudica. Então, talvez aquela plantação venha a ser perdida. Ou se não chover nada também, aí é um prejuízo grande. Então, cultivos agrícolas tendem a sofrer bastante. Pastagens
também do mesmo jeito. Se tiver água demais, pode ser prejudicial. Se tiver pouca água, também os animais tendem a sofrer e até podem morrer. Aí nós temos uma ilustração mostrando a produção agrícola em áreas de pastagem que devem sumir em muitos locais. Nós temos aqui alguns lugares onde a situação é mais difícil, né? Por exemplo, no Nordeste do Brasil, a nossa situação é como? É de muito calor, né? Pouca chuva, não é isso? Então, nós podemos ter prejuízos como a queda da porcentagem aqui da produção do milho, do arroz, do trigo, tá bom? Esses dados aqui, eles vêm daqui dessa fonte, ó. Tá bom? Aqui tá a referência para esses dados estatísticos aqui, vem desse site, né? oeco.org.br. Mudanças no clima reduzem produção de alimentos, de 23 de abril de 2018. Então, não é um problema que poderá acontecer, né, no futuro, é um problema que está acontecendo no presente. Então, nesse ano de 2018, né, a estatística foi que houve essas quedas aqui nas porcentagens de produção de milho, 10%, arroz 14% e trigo 14% no Nordeste do Brasil. Na América Central, do mesmo jeito, né, houve queda na produção do trigo 9%, arroz 10% e feijão 4%. América Central aqui, né, nosso continente, no americano também. No leste africano, houve diminuição na produção de milho, feijão, milho 3%, feijão 1,5%. E na Nova Zelândia, lá na Oceania, houve uma diminuição da questão do pasto para carne e leite. O pasto, você sabe, né, que é o alimento para os animais, né? Principalmente eles se alimentam de pasto. Mas se chover demais ou se chover de menos, esse pasto é prejudicado, né? Então, na Nova Zelândia teve uma queda de 4%. Quem vai sofrer mais com essa situação da produção agrícola e áreas de pastagem diminuindo? Tá aqui, ó. Pequenos produtores com menos recursos precisarão de apoio para se adaptar. Com um auxílio em caso de desastre, seguro de sua propriedade e previsões de tempo. Então, são pequenos produtores, né? Não são os grandes empresários. Esses têm muito dinheiro, eles têm como trazer água de onde der, ou tirar água de onde tiver que tirar com mais facilidade. Os pequenos produtores que têm menos condições econômicas, né, é que vão ter que vão passar mais dificuldade com essas situações das mudanças climáticas, prejudicando a criação de animais e também as plantações agrícolas. Para finalizar, ó, além de causar danos à produção de alimentos de forma quantitativa, ou seja, na quantidade do que é produzido, as mudanças climáticas poderão afetar a qualidade dos produtos, diminuindo a diversidade que existe atualmente. Então, por exemplo, hoje nós temos a produção de milho, arroz e trigo, mas se continuar nesse ritmo, só tendo quedas, talvez a gente não tenha mais essas opções aqui no Nordeste do Brasil, por exemplo. A gente só vai ter outras produções que vão conseguir sobreviver a essas mudanças climáticas aqui do Nordeste. Mesma coisa serve para a América Central, Leste da África, Nova Zelândia, né? Talvez a diversidade da produção de alimentos diminua, né, por causa dessas situações, mudanças climáticas. Então nós devemos abrir o olho para essa situação. Quando digo nós, é a humanidade, certo? Abrir o olho porque não é um problema para as próximas gerações, já é um problema nosso. Um problema que a gente precisa tomar cuidado e cuidar para que não piore, certo? E cada um de nós pode ajudar de alguma maneira, né? Se conscientizando e, se possível, conscientizando outras pessoas para evitar, né, jogar muitos poluentes na atmosfera. Por exemplo, como a gente pode diminuir a quantidade de gases poluentes na atmosfera? Em vez de usar veículos que gastam gasolina, que quando se queima joga poluentes, use bicicleta, ande a pé, se não for muito longe, né, da sua casa, o seu destino que você quer chegar lá. Andar de transporte coletivo, por exemplo, lá em São Paulo, 50 pessoas dentro de um ônibus, com certeza geram menos poluição do que 50 pessoas separadas em 50 carros diferentes, né? Então, o ser humano tem a capacidade
fazer alguma coisa. Cada um de nós pode ser um diferencial aí para melhorar essa situação aí, tá bom? Se todo mundo pensar dessa forma, com certeza a situação ela não vai mais piorar tanto, tende a melhorar, certo? Pensando não só na nossa geração, mas nas próximas, né? Nossos filhos, netos e bisnetos, assim por diante. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar sobre esse assunto. Ok? Tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. A gente se vê na próxima aula. Tchau.